Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Então, muitos hidrocarbonetos têm grupos ligados a uma cadeia principal, dando essa característica de cadeias ramificadas. E agora a gente vai aprender então como fazer a nomenclatura dessas cadeias ramificadas. Lembrando que essa aula é para quem já estudou a nomenclatura das cadeias normais, né? Então vamos lá. Bom, a gente precisa também recordar o seguinte: na química, nesse contexto, a palavra funções ela tem a ver com um agrupamento de compostos a partir de determinadas características químicas em comum, né? Então, na química, a gente agrupa esses compostos através de um grupo funcional, na química orgânica. E o grupo funcional é um átomo, um conjunto de átomos que tem uma característica diferenciada que faz com que a gente possa agrupá-los de acordo com aquela característica. Então, por exemplo, este composto, né, é dito na química orgânica que as cadeias são feitas de carbono ligadas a hidrogênio. O hidrogênio sempre completando aí as ligações que faltam para o carbono ficar estável. No caso, o carbono faz 4 ligações. Neste caso, além de carbono e hidrogênio, essa molécula também tem um grupo hidroxila, que é o H. Então, este grupo hidroxila é chamado de grupo funcional. Por quê? Porque ele caracteriza uma classe de composto do qual este composto aqui faz parte. Então, OH é o grupo funcional e este composto, por conta da presença do H, ele faz parte da função química álcool, né? Então, aqui nós temos exemplos de vários compostos que têm hidroxila e que, portanto, fazem, né, esse OH parte do grupo funcional hidroxila, e todos esses compostos, então, fazem parte da família dos álcoois ou função química dos álcoois. Esses compostos todos aqui têm um grupo NH2, que é conhecido como amina, e eles fazem, então, parte dessa função química amina. Os hidrocarbonetos são só carbono e hidrogênio. A gente já viu isso, estamos só revisando. E agora a gente viu, né, que os nomes dos compostos, de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, o nome é feito de 3 componentes principais. Tem um prefixo que se remete ao número de carbonos, por exemplo, 2 carbonos é Et. O infixo, que é a partícula intermediária, remete ao tipo de ligação entre carbonos. Para a ligação simples entre 2 carbonos é AN. E o sufixo é a função orgânica. Como tem o H, ele é um álcool, então termina com OL. Então o nome desse composto aqui, de acordo com a IUPAC, é etanol. Bom, então veja, o prefixo é o número de carbonos. 1 carbono é met, 2 é et, 3 é prop, 4 buct, pent, ex, hept. A gente já viu isso, só estamos revisando. Então, sempre que você precisar de infixo, consulte uma tabela, né? Depois, com o uso, com as práticas, o exercício, você vai se habituar. Mas consulte uma tabela para lembrar desses prefixos. O infixo é de acordo com o tipo de ligação entre carbonos. Se a cadeia carbônica for saturada, ou seja, só ligação simples entre carbonos, você vai usar o infixo AN. Se tiver dupla ligação, N. Se tiver tripla, IN. Se tiver duas duplas, você põe DN, né? De 2. Duas triplas, DIN. Bom, em relação às funções, o sufixo ele acompanha a função orgânica. Então, hidrocarboneto termina com O. Pentano, álcool termina com OL. Etanol, aldeído, AL. Metanol. Ácido carboxílico, ácido oico, ácido propanóico. E por aí vai, tem vários, né? Por enquanto a gente vai focar neste momento nos hidrocarbonetos que terminam com O no final e que são compostos que só têm carbono e hidrogênio. Pois bem, olha só, os hidrocarbonetos saturados, vamos revisar alguns exemplos, né, para poder chegar nos ramificados com mais tranquilidade. Então, esse aqui é o metano, ele tem ligação simples entre os carbonos. E esse aqui é chamado então de metano, né? Um carbono, met, ligação, quer dizer, não tem nem 2 carbonos para estarem ligados, então ele é um composto saturado. AN significa composto saturado, ligação simples. Então
Então, é metano. Esse cara tem 2 carbonos, é et. As ligações também são simples, AN, e é um hidrocarboneto, o etano. Esse cara tem 4 carbonos, então é but, AN, porque ele é saturado, e hidrocarboneto, então é butano. Bom, se aparecer ligação dupla ou tripla, como fica? Então, desculpa, aqui não é met, é et, né? En, aqui está errado, é et, não é met. En de ligação dupla e O. Então vai ficar eteno. Aqui, veja, eu tenho uma ligação dupla e aqui eu tenho que enumerar porque tem 4 carbonos ou mais. Então é but, En, O. Então, but 1eno. Neste carbono 1 eu tenho que enumerar, but 1eno. Bom, e aqui é a mesma coisa, but 2eno. A gente já viu isso na aula passada, então se quiser, é bom para a gente revisar, para aprender melhor a parte dos radicais. Bom, então veja, qual que é o conceito de radical orgânico? Porque quando você encontrar uma cadeia ramificada, você tem que entender que ela vai ser considerada, então, tem uma cadeia principal e tem radicais que formam ramificações. Mas o que é um radical orgânico? A gente vai ver isso agora. Ó, imagina então que nós temos uma molécula de metano. O metano é um carbono com 4 ligações com hidrogênios. Imagina que a gente faça a remoção de um desses carbonos, tá? Então eu removi um desses hidrogênios, melhor dizendo, e aí uma dessas ligações vai ficar livre. Olha só que bonitinha, ficou livre. Tá pintadinha aqui de verde. Esta ligação foi removida e sobrou uma ligação livre para se ligar a uma cadeia principal, por exemplo. Então imagina que você tem uma cadeia carbônica aqui. Então você pegou o metano, ele era uma molécula completa, chamada metano, removemos um hidrogênio e agora produzimos o que? Um radical. Então, radical, ele é uma molécula que não está completa. Mas por que ela não está completa? Porque eu posso utilizar essa parte que não está completa e ligar ela numa cadeia. Então, eu faço cadeias ramificadas com os radicais. Isso é muito bom. Então, se o nome do composto completo chama metano, o radical sempre termina com, ao invés do ano, sempre termina com il ou ila. Então, se o composto chama metano, o radical chama metil ou metila. E veja, o radical feito do metano, que é o metil ou metila, ele tem 3 hidrogênios. E aí, essa é a forma estrutural do radical, mas nós temos as formas condensadas. Essa é a forma condensada, então é H3C, é o radical metil. H3CCH2, lembra, 2 carbonos é etano. Mas se eu faço um radical, ele vai se chamar etil. 3 carbonos é propano. Se formar radical, é propil. 4 carbonos é butano, se formar radical é butil. 5 carbonos pentano, se formar radical pentil. Na verdade, quando você tem 3 carbonos ou mais, como esse caso, nós temos aqui a possibilidade de escrever N-propil para esse tipo de radical, N-butil e N-pentil. Por que a gente faz isso? Porque este composto ele tem uma cadeia linear, então esse linear chama cadeia normal. Então esse N vem de cadeia normal, tá? Então significa que o radical ele é linearizado. Então esse é o propil ou N-propil, esse é o butil ou N-butil, esse é o pentil ou N-pentil. Esse N significa que é um radical linear e ele só é utilizado a partir de 3 carbonos. Você nunca vai escrever N-metil nem N-etil. Agora, você pode escrever N-propil, N-butil, N-pentil. Bom, a partir de 3 carbonos no radical, nós temos várias possibilidades de radicais. Então, por exemplo, com 3 carbonos você tem o propil. Necessariamente propil porque são 3 carbonos. N-propil é este radical linear e o isopropil é o radical cuja parte livre que vai se ligar a um composto está bem no carbono do meio. Então, aqui o radical vai se ligar pelo carbono da extremidade, aqui pelo carbono do meio. Muda o nome e N-propil, isopropil. Iso tem a ver com pontas iguais, então esta ponta é igual a esta ponta, por isso chama isopropil. Bom, para 4 carbonos nós temos 4 opções. Este radical linear, que é chamado de N-butil, N de cadeia normal, cadeia linear. Este radical que está num carbono secundário. O que é carbono secundário?
Carbono secundário é um carbono ligado a dois outros carbonos. Então, este carbono está ligado a este e a este, portanto, ele é secundário. Então, por esse radical ser produzido através de um carbono secundário, ele é chamado de sec-butil ou S-butil. Este carbono, este radical, ele tem duas extremidades iguais, ó. Então, ele é chamado de isobutil. Tem 4 carbonos, duas extremidades iguais, isobutil. Este radical, ele tem 4 carbonos, portanto, ele é butil, mas este carbono ele é terciário, está ligado a este carbono. Um carbono ligado a 3 carbonos é terciário. Então, ele é chamado de tec-butil, tec de terciário. Bom, então olha só, chegamos às nossas cadeias ramificadas. Isso é o típico de uma cadeia ramificada, né? A gente percebe que nós temos mais de duas extremidades. Uma, duas, três extremidades. Pode ter 4, 3 ou mais, né? Bom, então a gente sempre quando tem a cadeia principal, para a nomenclatura, a gente precisa definir o que é cadeia principal e o que é ramificação. A cadeia principal ela é chamada de maior sequência de carbonos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, cadeia principal. E tudo que está pendurado na cadeia principal vai ser chamado de ramificação. Então, esse CH3 aqui, ó, que é o radical metil, ele é uma ramificação. Como é que fica o nome desse composto? Bom, você tem que enumerar a cadeia principal para dizer aonde que está marcado o seu radical. Então, você pode começar a numeração daqui, da esquerda, então 1, 2, no carbono 3 eu tenho metil, ou você pode fazer a numeração da direita, 1, 2, no carbono 2 eu tenho metil. Ó, então poderia ser 2-metilbutano, na verdade, aqui só pode ser 2-metilbutano, por quê? Porque a numeração da cadeia tem que começar mais próxima do radical. Então, como o radical está mais próximo desse lado, você começa daqui desse cantinho. 1, 2, 3, 4. 1, 2. No carbono 2, você tem um radical metil. 2 radical metil. Traço ligado a um composto de 4 carbonos, que, portanto, chama butano. Bom, aqui nós temos, então, esse composto. A cadeia principal, lembra, é a maior sequência de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por mais que ela esteja escrita formando um L, você nunca pode pensar que a cadeia principal ela está reta, né? Porque ela foi desenhada reta. Não. Ela pode fazer L, porque o que conta é a maior sequência de carbonos. Então, se eu fizesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, seria 5 carbonos. Não é a maior sequência. Se eu dobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa sim é a maior sequência. Portanto, isso aqui vai ser um radical. Como vai ser o nome desse composto? Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ligações saturadas, então é hexano, tá? Agora, no carbono 1, 2 e 3, no terceiro carbono dessa cadeia, você tem um metil. Então é 3-metil-hexano, o nome desse composto. Então é sempre assim. Finaliza com a cadeia principal, no nome do composto, e sempre escreve um número do carbono da cadeia principal onde está ligado ao radical. Então, ó, no carbono 1, no 2, no terceiro carbono você tem o metil. Olha esse outro exemplo, né? Então, eu tenho uma cadeia principal que é a maior sequência de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E agora eu tenho duas possibilidades de nomes, né? Eu tenho o radical metil aqui e o etil aqui. Por que radical etil? Porque 2 carbonos, o radical é etil. É só olhar para a tabelinha. Então veja, eu posso começar a enumerar dessa extremidade ou dessa extremidade. Se eu enumerar dessa extremidade, o que que eu tenho? Eu tenho no carbono 2 e no carbono 5, dois grupos metis. Então, dimetil. Di é 2. Duas vezes o metil aparece. No carbono 3, eu tenho o etil. Então, 2,5, entre dois números é sempre vírgula, traço dimetil, traço 3, traço etil, heptano. Então, veja, 2,5 dimetil 3 etil heptano significa que a cadeia principal é de 7 carbonos, heptano, as ligações entre carbonos são todas saturadas, a N é um hidrocarboneto, termina com O, mas no carbono 2 e no 5, carbono 2 e no 5, você tem dois grupos metils. No carbono 3 você tem um grupo etil. Então esse é o nome do composto.
Se você começasse a enumerar pela esquerda, ficaria no carbono 3 e no 6 dimetil e no carbono 5 etil. Então, aí o PAC diz para a gente sempre usar a regra dos menores números, quando tiver alguma ambiguidade, né, quando tiver em dúvida. Então, o menor número é esse aqui, ó, né, 2,5 e 3. Esse é o menor número. Então, ele deve ser priorizado, ele é o nome correto. O de baixo deve ser descartado. Então, se você tiver com dúvida se numera da esquerda ou da direita, aí você pode testar os dois nomes e ficar com a regra do menor número. Olha só esse composto, né? Então, eu posso começar aqui a enumerar pelo x, então seria 1, 2, 3, 4. Ou então pelo y, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou começar pelo x, a numeração, para dar o menor número. Então, o que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos na cadeia principal, portanto é um octano. E eu tenho um grupo etil ligado no carbono 4. Então vai ficar 4-etil-octano. Poderia ser 5-etil-octano, se você tiver com dúvida, né? O 5-etil-octano está errado. Por que ele está errado? Porque é a maior numeração, né? E a menor numeração é que deve ser considerada pela regra do IUPAC. Bom, quando aparecer insaturações, ou seja, ligação dupla ou tripla, elas devem ser priorizadas na formação da cadeia principal. Então, ó, a cadeia principal deve conter as insaturações, porque elas são prioridades na cadeia principal. Então, a cadeia principal estava vindo, poderia ir reta, mas ela deu uma dobradinha, por quê? Porque a dupla está na dobradinha. Então, a dupla fica na cadeia principal, tá? Só uma observação, como tem grupo OH, isso aqui é um composto, é um álcool, né? Então, a gente ainda vai estudar as nomenclaturas dos álcoois. Por enquanto, esse exercício aqui fica para a gente exemplificar a priorização da insaturação da cadeia principal. Bom, como que fica esse exemplo, então? Aqui, a cadeia principal não é a menor sequência de carbonos, porém, eu estou respeitando uma outra regra que, além, né, da questão da menor sequência de carbonos, também tem a importância da gente deixar as insaturações dentro da cadeia principal, porque as insaturações são priorizadas na cadeia principal. Então, a cadeia principal vai guardar as duas insaturações e este radical de 4 carbonos vai ficar como radical e não como cadeia principal. Como seria o nome? Então, vamos ver. Ó. Na cadeia principal, nós temos carbono 1, eu tenho uma dupla ligação, no carbono 3 uma dupla ligação, e no carbono 2 você tem um radical 1, 2, 3, 4, um radical butil. Vai ficar 2N-butil, né? No carbono 2 você tem um radical N-butil, ligado a uma molécula de pentano, só que é pentano, pente. No carbono 1 você tem uma dupla ligação é N. No carbono 3 você tem uma tripla ligação, IN. E isso tudo é um hidrocarboneto, então termina com O. Então, recapitulando, a cadeia principal contém as insaturações. No carbono 2 você tem um radical N-butil. No carbono 1 você tem uma dupla ligação EN. E no carbono 3 você tem uma tripla ligação IN. Então, 2N-butilpente, 1N, 3IN. É o nome desse composto. Olha esse caso, né? Então, nós temos a cadeia principal e agora nós temos dois radicais iguais. Por que são dois radicais iguais? Eles vão chamar de dimetil. Então, 2,3, entre números você põe vírgula. No carbono 2 e no carbono 3 aparece o radical metil, duas vezes, então dimetil, ligado a um composto chamado pentano. Então, 2,3 dimetilpentano. Vamos nesse composto. Então, esse composto, ó, a cadeia principal ficou com essa dupla ligação. Na cadeia principal aqui nós temos um metil no carbono 2. Nós temos uma insaturação no carbono 2. E nós temos um grupo etil no carbono 4. Então vai ficar, no carbono 4 tem um grupo etil, no carbono 2 tem um grupo metil. A cadeia principal tem 6 carbonos, X. E no carbono 2 tem uma dupla ligação, eno. Então, 4-etil, 2-metil, X, 2-eno. Professor, eu poderia colocar o radical metil na frente do etil? Poderia.
Mas a gente, quando houver dois nomes diferentes de radicais, por exemplo, etil e metil, a gente sempre inicia pela ordem alfabética. Então, etil vem primeiro, então é 4-etil primeiro, tá? O metil vem depois porque M vem depois do E no alfabeto. Como que ficam os compostos cíclicos ramificados? Então, veja, aqui nós temos o ciclopentano, 5 carbonos, ligado ao metil. Então, é simples, metil, ciclopentano. Professor, precisa enumerar no caso de um só radical? Não. Não precisa enumerar um metilciclopentano, porque o metil, o radical, sempre vai estar no carbono 1. Então, não enumera quando só tem um radical e o hidrocarboneto é cíclico. Metilciclopentano. Aqui, o anel ele é de 4 carbonos, então é ciclobutano. Agora eu preciso numerar porque tem dois radicais. Então, é 1,2. Então, no carbono 1 e no carbono 2 tem dimetilciclobutano. Bom, olha esses dois compostos. Então, aqui eu enumero, porque tem dois radicais, só que eu tenho o radical etil e o radical metil. Lembra, por ordem alfabética, o etil vem primeiro. Então, vai ficar 1 etil, 2 metil, ciclopentano. Carbono 1, carbono 2. Neste caso, nós temos 1 dimetil. No carbono 1, eu tenho 2 metis, né? 1 dimetil. No carbono 3, tem o etil, ciclopentano. Então, nesse primeiro caso, a gente está respeitando a ordem alfabética e neste, a regra dos menores números. Né? Porque, apesar... e também, o prefixo di, ele também serve como ordem alfabética. Né? Ele aparece di, então não é mais metil, é di. Então, o D vem antes do E. Então, nesse caso, ao invés de ser 3,3 dimetil, vai ficar 1,1 dimetil e 3-etil. Bom, esse é o benzeno, é o nome usual, pode ser utilizado benzeno. Se tiver um metil, vai ficar metilbenzeno, simples assim. E se tiver compostos cíclicos que são, além de ramificados, eles também têm dupla ligação. A dupla vai ser prioritária. Então, ó, aqui é 1 metilciclopenteno. E por que tem que ter o 1 do metil e não o 1 do eno? Né? Porque como o 1 é sempre prioritário para a dupla, então aonde está ele é a dupla. Então não precisa escrever 1 aqui. E nesse caso, é o 3-metilciclopenteno. Lembra, para dupla não precisa ter um número, porque ela é prioritária, então sempre vai ser 1. E se a dupla começa aqui, aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3. Então aqui é o 3-metilciclopenteno. A insaturação é sempre prioridade na numeração. E agora aqui como faz, né? Eu tenho esse radical de 2 carbonos, 2 carbonos, é o radical etil, e aqui é o radical de um carbono só, radical metil. Então, no carbono 2 e no 4 eu tenho dietil, no carbono 1 eu tenho metil, ligado a... Na verdade, aqui não é um benzeno, né? É um ciclohexano. O nome aqui está errado, mas se ele tivesse aquele círculo, seria um benzeno, tá? Mas como não tem, ele é um hexano, ciclohexano. Então, desculpem aí pelo erro, mas aqui é ciclohexano. 2, 4, dietil, 1 metil, ciclohexano. Bom, quando eu tenho dois radicais no benzeno, aí tem uma regrinha muito legal, que além da numeração, né, por exemplo, se um radical está aqui e o outro está nessa posição, por exemplo, metil-metil, você vai escrever 1,2 de metilbenzeno, ou também você pode usar a palavra orto, tá? Orto sem H, aqui está em inglês, então orto sem H. Então, você pode escrever 1,2 de metilbenzeno ou orto de metilbenzeno, tá? Então, 1,2 é orto, certo? Dimetilbenzeno também é chamado de chileno de forma usual. Então, se quiser trocar dimetilbenzeno por chileno, também pode, tá? É usual na química. Bom, essas coisas todas a gente consulta em tabela, nunca fica decorando, né? Por praticidade a gente vai se habituando. Essa posição aqui, ó, 1, 3, é chamada de meta. Então, é 1, 3 de metilbenzeno ou meta de metilbenzeno, ou meta chileno. A posição 1, 4 é sempre chamada de para. Então, 1, 4 de metilbenzeno ou
para dimetilbenzeno ou para xileno, tanto faz. Recapitulando, se tiver dois radicais no anel benzênico, então, para radicais próximos, carbono 1, 2, eu uso orto, carbono 1, 3 eu uso meta e carbono 1, 4 eu uso para. E para a gente se lembrar, tem uma regrinha legal, né? Se você imaginar que o benzeninho aqui é uma carinha, ele tem uma orelhinha, aqui vai ficar um dos radicais. Se o outro radical estiver aqui na posição 2, você vai lembrar de orelha, e aí é orto ou de orelha. Se ele estiver na posição 3, você vai lembrar de mão, então aí é meta, né? Mão, meta. E se ele estiver na posição 4, você vai lembrar do pé, então é para, tá? Então, dependendo da posição relativa entre os dois radicais. Bom, então é isso. Espero que vocês estudem bastante nomenclatura, que é um assunto bem legal e bastante útil, na verdade. Por isso ele é bastante cobrado nos vestibulares. Nos vemos em breve. Bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.